Bom dia, queridos alunos. Espero que estejam todos bem. Daremos hoje continuidade à nossa aula sobre os helenistas e hoje eu vou trazer mais uma corrente filosófica, mais uma linha de pensamento que surgiu nesse período, que são os cínicos, o cinismo. Quando a gente fala assim, cínico, né? Ela se tornou uma palavra pejorativa, uma palavra negativa, né? Então, aquela pessoa é cínica, então, aquela pessoa é debochada, né? Ela é irônica. E não era bem assim que os cínicos compreendiam essa palavra. Em grego, cínico significa viver como um cão, né? E como que vive um cão? Um cão de rua, principalmente, né? Um cão, ele vive livremente, né? Desapegado das coisas materiais. E por que eles vão pensar sobre isso, né? Falar isso? Porque a gente está em busca, eu trouxe para vocês essa questão dos helenistas esse bimestre, porque a gente está no meio de uma pandemia e os nossos sentimentos ficam todos aflorados, as nossas emoções, né? Aí eu trouxe para vocês todas aquelas questões de responsabilidade social, né, de direitos humanos, tudo. Então eu trago os helenistas porque todos eles estão procurando, buscando a paz de espírito, a paz interior. Como que a gente pode viver bem num mundo em expansão ou num mundo caótico, num mundo perturbado, né? Então eles trazem esse movimento de introspecção, da gente olhar para a gente, né? Então uma das coisas que os cínicos vão dizer que perturba a nossa alma, que nos impede de viver em paz, é o anseio pelas coisas materiais. E hoje a gente pode dizer que isso está maior do que antigamente no tempo deles. Então hoje, se a gente pergunta para qualquer pessoa qual é o seu sonho, a maioria das pessoas vão dizer que é ficar rico, né? Então hoje a gente tem essa possibilidade das pessoas assim ficarem ricas, né? E ficarem pobres. Mas há um tempo atrás, quem nascia rico morria rico, quem nascia pobre morria pobre, né? Então hoje existe essa mobilidade e esse anseio, esse desejo, esse sonho, ele cresceu nas pessoas, né? Principalmente com o surgimento do capitalismo, né? Com a revolução industrial, que são coisas que alguns de vocês já viram aí ao longo desses anos e alguns ainda virão com mais profundidade depois, né? Então, desapegar-se dos bens materiais é uma forma da gente viver em paz, segundo os cínicos, né? Não ter essa preocupação em ficar rico, não ter esse anseio por comprar, né? Ter cada vez mais, que acaba nos perturbando. E aí, quando eu perguntei para vocês também sobre o que perturba a alma, né? Então, esse anseio, essa busca pelas coisas materiais é uma coisa. Outra coisa que eu trouxe para vocês também, nesse bimestre, é que em pandemia, a gente viu, a gente pôde perceber, ficando em casa, o tanto de coisa que a gente tem e que a gente não precisa, né? Tem um monte de roupa, sapato, até mesmo os livros que a gente já leu e não vai ler mais, né? A gente vai acumulando coisa, acumulando objetos, acumulando as coisas e desnecessárias, né? Que a gente nem precisa ter, né? Nem são úteis ali no nosso dia a dia. A gente fica acumulando achando que a gente vai usar um dia ou achando que vai aproveitar e passa-se os anos e a coisa tá lá ainda, né? Então, é importante a gente observar isso, e a pandemia ela permitiu a gente refletir sobre isso, olhar para essas coisas, assim, perceber que a gente não precisa de tanto para viver, né? E viver mais de forma mais simples, mais tranquila, mais sossegada, né?
Então, pensando nessa questão, eu vou trazer para vocês como atividade, uma atividade prática na aula de hoje, que é de vocês fazerem essa faxina na casa de vocês, né? O que vocês têm que vocês não usam mais, que vocês podem doar, né? Aquilo que não está em bom estado a gente joga fora, descarta, né? Mas aquilo que está em bom estado pode servir para uma outra pessoa, né? Então fazer essa limpeza, essa seleção aí das coisas que vocês têm e não usam mais, né? E que está em bom estado para doação. E aí, pensando que os cínicos, eles são esses homens que se propuseram a viver de forma simples, né, desapegado dos bens materiais, tem um filósofo muito legal dessa época que marcou bem, que é o Diógenes. O Diógenes, ele pertencia a uma família rica e ele abandonou tudo e foi morar num barril. Inclusive aquele desenho do Chaves, né? O Chaves ele mora num barril, se inspirou nessa filosofia do Diógenes, né? Do cinismo. Então, assim, diz a lenda que o Diógenes ele era muito inteligente, ele era um filósofo, né? Que abandonou tudo e foi morar da forma mais simples que ele pôde viver, né? Que é morando dentro de um barril. Por isso, viver como os cães, que ele também vivia rodeado de cães. E aí, por ele ser muito inteligente, ele vivia na época do imperador Alexandre o Grande. Tem uma história, uma lenda, a gente não sabe, né? Que diz que Alexandre o Grande foi em busca do Diógenes para oferecer para ele uma parte do seu reinado para ele governar devido à inteligência que ele tinha. Então ele chega assim para o Diógenes, era o final de tarde, então ele entra assim na frente do Diógenes e fala: querido Diógenes, amado Diógenes, você gostaria de reinar um pedaço do meu reino? Aí o Diógenes vira para ele e fala assim: Alexandre o Grande, não me tire aquilo que você não pode me dar. Com licença que você está atrapalhando o meu pôr do sol, a minha contemplação do pôr do sol. Né? Então, que reinado? Você acha que eu vou querer reinar um lugar cheio de problema e tal? Olha que lindo que é um pôr do sol, né? Contemplação da natureza, que muitas vezes as pessoas estão tão envolvidas nos seus problemas que nem param para ver a beleza do mundo, né? Então é isso que o Diógenes está chamando a nossa atenção. Você acha que eu vou querer governar um império? Eu quero viver sossegado, tranquilo, contemplando o sol aqui com os meus cachorros, de boa, né? Então era essa a filosofia do Diógenes. E também assim, né? Isso assim nos leva a refletir muito sobre essa questão dos andarilhos, né? Dos mendigos. Não sei se vocês já pararam para pensar sobre isso, né? Mas o que leva alguém a se tornar um andarilho? O que leva alguém a deixar a sua casa e morar na rua, né? Atravessar a estrada? Sempre eu vejo assim, quando eu vou para Marília, eu moro em Chaporã, algum andarilho andando por aí com um saco e sempre um cachorrinho do lado, né? E assim eu fico pensando, né? O que leva uma pessoa a abandonar tudo e viver dessa forma assim tão pesada, né? Difícil, com o sol, com a chuva, alimentação, né? Sozinho, é uma coisa muito difícil. Então assim fica algo para a gente refletir também, né? O que leva alguém a ser um andarilho? E aí a outra coisa que eu queria propor para vocês é que nessa faxina que vocês vão fazer na casa de vocês, nessa limpeza, né, nessa seleção aí das roupas que vocês não usam mais, das coisas, dos objetos que vocês não usam mais, de vocês então entregarem, né, doarem para alguma dessas pessoas, né, que precisam de roupas,
Ou até mesmo aproveitar aí o clima do Natal que a gente está entrando, né? Fazer um kitzinho com uma escova de dente, um sabonete, uma pasta, uma toalhinha, né? Mulheres que são andarilhas, que é muito menor, né? A gente vê muito mais homens, mas às vezes a gente também vê mulher, um absorvente, né? Porque como será que é a vida dessas pessoas que andam assim, né? E aí façam uma pesquisa também, né, sobre essa questão. Já eu passo tudo por escrito para vocês, do que a gente vai fazer então com a aula de hoje. E é isso. Então, uma vida simples pra gente, sem tanto ambição, né? Sem tanto apego, pensando no próximo, né? Ajudando o próximo. E é isso, meus queridos. Um beijo no coração e até a próxima aula.